Entrevista com David Holmgren, co-criador da permacultura, gravada em Meliodora, Hepburn Springs, Central Victoria, na Austrália. Você poderia explicar o conceito de futuro de energia decrescente e a sua relevância? Sim, as ideias sobre limite de crescimento dos anos 70, que começaram por volta de 1972, tiveram um grande impacto no meu pensamento e pessoas ao meu redor, sobre a insustentabilidade da sociedade industrial. E é claro, isso já vem de uma longa linhagem de pensadores como Malthus, que pensaram o que acontece com o crescimento geométrico da população num planeta de recursos finitos. E com certeza a humanidade seguiria algum padrão da natureza ou de outras civilizações, como um declínio ou talvez um colapso. As pessoas que vêm pensando sobre isso de forma consistente e dramática geralmente pensam sobre um colapso. Eu venho percebendo nas últimas décadas que poucas pessoas pensam o que acontece com sociedades quando elas param de crescer e começam a diminuir de alguma forma. E eu achei que havia um espaço entre o que eu chamo o futuro da explosão tecnológica, em que tudo começa a crescer, a humanidade cresce de forma que ela vai até as estrelas, e um futuro no meio do caminho, que eu chamo de estabilidade tecnológica, em que o crescimento da população e as extração dos recursos começam a se estabilizar e manter um nível sustentável. E um futuro de declínio como o Império Romano, só que numa escala global, porque agora nós estamos num sistema global, e isso já era global até mesmo antes do colapso da União Soviética. Só que uma versão um pouco diferente da mesma coisa, porque a era industrial moderna é uma coisa global. E quando ela atinge um pico e começa o declínio, ela vai afetar todos, embora possa afetar diferente cada parte. E nós não temos mais diferentes regiões, civilizações como no Império Romano, que o declínio ficou só na região do Mediterrâneo, no contexto da Europa. Mas a ideia de um futuro de energia decrescente é diferente de um colapso catastrófico. Ela tem a ver com uma cultura de mudança. Então isso pode levar décadas ou possivelmente séculos em que existe cada vez menos recursos e menos energia para cada geração. E elas vão se adaptando. E isso não acontece de forma gradual. Isso pode acontecer em pequenas crises, diferentes lugares, diferentes crises, e uma adaptação, uma estabilização, e novas crises, e uma estabilização e novas crises. Da mesma forma que o crescimento se deu com explosões tecnológicas e adaptações e novas explosões tecnológicas em diferentes locais e adaptações. E isso poderia durar por muito tempo. O importante é pensar que, como isso é uma cultura de mudança e não uma cultura de sustentabilidade, algo que vem acontecendo nos últimos 500 anos, de certa forma, acontece novamente, só que numa outra direção. A evidência que eu tenho visto para isso é bem forte.
É claro que os detalhes e quando cada etapa iria acontecer é a parte que seria interessante discutir. Mas o que está sendo falado, a versão do futuro oficial, é o que eu chamo da expansão tecnológica, da explosão tecnológica. Isso é o que está sendo aceito publicamente, que a complexidade vai continuar aumentando e nós vamos conseguir controlar o ambiente, talvez com o crescimento da população ou não. A palavra que eu uso para decrescente, descida, eu acho que é a palavra mais honesta do nosso vocabulário para descrever algo que está diminuindo e evitando falar diretamente que está indo para baixo. E as possibilidades de uma adaptação criativa para este processo têm sido o trabalho da minha vida.